Olá, profissional da saúde, boa tarde. Nós vamos iniciar a nossa live de hoje, que nós vamos falar sobre o ILIB, que pode ser usado e ser pensado por vocês no tratamento de paciente com dengue, certo? E já vamos aproveitar e dizer que também se aplica às questões do Zika e da chikungunya, tá? Enquanto o pessoal está entrando na live e já sabe que a gente vai falar sobre o uso da fotobiomodulação na dengue, eu vou mostrar mais uma vez o nosso queridinho aqui da BIOS, que é o BIOS 10, um aparelho de LED com a melhor potência no mercado, que pode ser utilizado para aplicações locais e para ILIB, além de aplicações em projeções de órgãos, tá? Incluindo o cérebro. Esse aparelho, ele faz fotobiomodulação vermelho, infravermelho, os dois ao mesmo tempo, local ou ILIB, tá? E aí, com este aparelho, também se aplicam tudo que a gente vai falar hoje aqui sobre o tratamento do paciente com o vírus aí da dengue, tá? E aí a gente também pode utilizar para o paciente que está em tratamento, tá? Para o paciente que está recebeu o diagnóstico e também para o paciente que está se recuperando, para aquela fadiga horrível, né, que ocorre, parece que a gente demora para se recuperar, tá bom? Demora para se recuperar muito. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Importante, nós temos já usando o Herodo ILIB. Escreve de novo para mim, por favor. Tem um pessoal fazendo pergunta. Isso, é isso mesmo. Então, a gente vai falar sobre a fotobiomodulação e a dengue. Seria, aqui agora eu mostrei o nosso aparelho que faz local e ILIB. E claro, por se tratar de uma questão sanguínea, nós vamos falar sobre a aplicação sistêmica, ou seja, o que vocês conhecem pelo nome de ILIB, para ajudar no tratamento, tanto durante a fase mais aguda da infecção, como também na recuperação, aquela fadiga muito difícil, né, que ocorre aí com todo mundo, tá? É importante, a gente tem alguns estudos, não é um grande número, tá? Eu já vi um monte de pessoas publicando, porque temos estudos robustos. Não, a gente tem estudos muito bons, ainda um número baixo, só que os estudos que tem, você tem estudos com 50 pacientes, é super legal a gente ver isso. A gente tem estudos de caso, né? A gente tem bastante estudos em chikungunya, mais do que Zika e chikungunya, tá? Na minha pesquisa, eu achei mais até do que de dengue. E geralmente, esses estudos falam sobre como a fotobiomodulação ajuda no processo de encurtar, né, o sofrimento aí, principalmente pelos sintomas, e encurtar o tempo de recuperação. A gente sabe que pode existir uma recuperação total aí de um paciente que foi contaminado por dengue de até 3 meses, né? Então, a gente tem hoje, eu ainda não peguei, né, graças a Deus, mas quem tem a dengue também reclama muito dessa fadiga que fica depois. Ai, parece que eu tô ruim, parece que eu não consigo. Então, esse processo da fadiga também é muito interessante, para mim é uma das coisas mais legais. Então, vamos lá. Então, geralmente, quando a gente lê os estudos, eles estão falando de que forma isso funcionou melhor. Se foi na febre, se foi na parte inflamatória, né? Mas os estudos de caso,
são muito interessantes a gente ver mais ou menos o detalhamento, né, em cada pessoa. Estudo de caso não tem um peso científico tão grande, mas pra gente que é clínico é muito legal. O paciente que tem, por exemplo, a dengue hemorrágica, ele pode desenvolver encefalite, meningite e as hepatites, né? Então eu me lembro de um caso desses artigos que eu li, em que a paciente de 25 anos desenvolveu uma hepatite aguda e a fotobiomodulação auxiliou também no processo de recuperação muito rápida, em uma semana, nessa hepatite que foi diagnosticada, tá? Foi uma paciente de 25 anos, mulher, considerada então com uma infecção grave, e aí ela precisava recuperar as enzimas hepáticas, né? Isso que ocorre. Isso pode levar até mais de 3 meses e houve essa recuperação possível de ser avaliada aí. Desculpa, quase caí. A gente tem algumas evidências de que a trombocitopenia, né, que ela acontece por conta de uma ação autoimune que ocorre quando o paciente tem dengue, né? Então, os anticorpos que são induzidos pela infecção do vírus da dengue acabam gerando essa diminuição da produção aí das plaquetas, tá? Então, você tem diminuição das plaquetas, você tem um aumento das citocinas, o que também inibe a produção do sangue aí na medula. Então, é um sinal clínico de que a dengue está agravada e que pode se tornar hemorrágica quando o paciente tem esses processos acontecendo, tá? Os casos mais agressivos, então, atingem o fígado, como esse que eu mostrei para vocês, e aí acabam gerando a dengue hemorrágica, que por conta dessas alterações, você altera o fator de coagulação e esse paciente pode ter sangramentos graves. A maioria dos estudos e também do que a gente conversa com o pessoal aí na prática clínica, nós trazendo um pouco da experiência e um pouco da evidência, nós chegamos numa revisão de que entre 20 e 30 minutos é o que tem sido usado com pacientes adultos, tá? E intercalando o uso do vermelho e o uso do infravermelho, tá? Não temos tantos estudos com o infravermelho, mas a gente observa que existem janelas, né? Quando você lê o artigo, você tem janelas de faixa de luz que aquele artigo está utilizando, em que ele chega ali perto da faixa do infravermelho também, tá? Então, marcadores inflamatórios de plaqueta, as enzimas TGO, a TGP e as condições clínicas dos pacientes geralmente são acompanhados em exame, tá? O aumento do TGO mostra que o paciente está tendo danos hepáticos. Então, quando você vê a melhora disso, você vê a eficiência da sua técnica. O TGP ele descreve uma alteração funcional também no órgão. Então, precisamos ficar de olho nisso quando o paciente está com dengue agravada, né? Não só as plaquetas, e é algo também que a gente consegue ver. Fica muito claro, então, nesses casos que a gente observa aí que são avaliados esses parâmetros, como é esse caso que eu tô dizendo para vocês da complicação hepática, a fotobiomodulação traz o TGP e o TGO para níveis mais saudáveis e também o número de plaquetas, né? Então você vai irradiar um sangue circulante. Então, além desse ponto, a gente tem a melhora sistêmica e toda a saúde em geral do paciente aí, tá? Geralmente, encontramos então de 20 a 30 minutos, preferência pelo vermelho, mas pelas faixas que a gente encontra, poderia ser intercalado, como é o caso do nosso aparelho, vermelho e infra. Se você tem um paciente com a pele mais escura,
sugira usar o infravermelho para você não ter problemas com a absorção da luz. De maneira geral, a dengue, né, o tratamento tradicional da dengue é baseado no alívio dos sintomas, né? E quando ele se agrava, o paciente vai ser internado para manter um repouso e para tentar se recuperar mais rápido, baseado em hidratação, em repouso, mas especificamente a gente ainda não tem, né, algo que seja tão efetivo para encurtar esse tratamento ou um remédio indicado para a melhora da condição sanguínea, tá? Então, quais são os sintomas, né? Febre, dores, lesões, prurido, fadiga, tá? E aí a gente tem estudos, tem um estudo que eu me lembro agora de 50 pacientes com dengue. Nesse estudo, o que eles avaliaram é que, em comparação com outros grupos que não fizeram fotobiomodulação, você teve uma redução do tempo de febre, tá? Dos pacientes. E aí, a redução do tempo de febre já deixa o paciente também numa condição melhor. De forma análoga, estudos com 40 pacientes com Zika demonstraram diminuição das dores na articulação e a diminuição das dores nas erupções cutâneas, tá? Bom, se a gente pensar na dengue hemorrágica, como eu estava dizendo, a gente tem então uma queda drástica na produção de plaquetas, tá? E o risco de sangramento, o que torna tudo mais difícil para o organismo se recuperar. Bom, a fotobiomodulação sistêmica nos ajuda justamente na melhora da condição sanguínea, tá? Então, essa condição inclui a melhora, a diminuição das produções de citocinas que estão aumentadas e geram o problema no sangue, né, o problema das plaquetas. Isso a gente chama de efeito pró-inflamatório. Como esse sangue está circulante e a gente melhora a oxigenação dele, eu também tenho um benefício de reduzir as inflamações nos tecidos, que causam as dores articulares, as dores musculares, a fadiga. O sangue está circulante, tá? Isso ocorre sempre paralelo a uma melhora da atividade antiviral. Então, eu estou melhorando o paciente, eu estou aumentando a sua resposta imune com a diminuição da citocina e eu estou também combatendo a infecção viral. Porque a fotobiomodulação tem uma ação antiviral, não somente anti-inflamatória. Ele é muito completo. E a melhora da oxigenação tecidual ocorre porque você está fazendo uma técnica sistêmica. Isso acontece porque a fotobiomodulação no vermelho é absorvida diretamente na hemoglobina e na faixa do infravermelho nas mitocôndrias respiratórias que estão disponíveis aí no sangue, tá? Então, a melhora do fluxo sanguíneo é algo que por si só já deixa o paciente numa melhor condição, tá? Então, isso pensando na fase aguda, nós temos todos esses processos para melhorar. Pensando na fase pós-recuperação, a gente deveria continuar, né, a fazer as aplicações, a fazer esses processos, porque vamos continuar controlando as dores musculares e para que o paciente tenha uma recuperação, tá? Tem artigos também falando sobre uma recuperação acelerada, um encurtar de tempo, e eu acho que a gente precisa entender isso não como, né, somente essa agilidade, mas que quanto menos tempo inflamado, melhor para a saúde do paciente e para as questões aí dos tecidos, tá? Como eu disse, o ideal é a gente trabalhar com 20 a 30 minutos
tá? Nos pacientes. Isso pode ser feito todos os dias, tá, pessoal? Pode ser feito todos os dias nessa fase aguda. Se você tiver a possibilidade, então, de acompanhar com o hemograma do paciente, se estiver internado ou se estiver na sua casa, a TGO, a TGP e a contagem de plaquetas, além de todos os marcadores que estejam ligados à parte anti-inflamatória e de infecção, né? Vocês conseguem observar isso. E que a gente possa, todos nós, profissionais da saúde, que a gente possa fazer isso dentro de um contexto bem objetivo e científico para que a gente possa reproduzir, né? Nosso país está sofrendo com a dengue e o tratamento tradicional é um tratamento baseado em repouso e hidratação, né? Inclusive com alto risco para o uso de algumas medicações. Então a gente tem algo seguro, tá na nossa mão, né? Talvez seja o caminho para a gente colocar a fotobiomodulação num patamar mais macro político, né? Na área da saúde. Então, isso é interessante. Eu convido vocês a mandarem seus registros, tá? Se você tiver algum paciente assim, entre em contato aqui com a gente na BIOS, vamos montar um grupo de apoio aí entre nós e a gente vai falar sobre isso juntos, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aí a respeito do tema de hoje, tá? Se você tiver perguntas de outros temas, aí você pode mandar pra gente, mas em relação ao tema de hoje, se você quiser deixar alguma coisa, falar alguma coisa, é só falar com a gente aqui, tá bom? Certinho? Então, muito obrigada a presença de quem ficou aí. Essa live vai ficar salva no nosso Instagram. Você pode assistir, retomar aí os aspectos que a gente falou. E se você tem interesse no nosso aparelho que foi demonstrado, entre em contato no direct com os nossos representantes. E se você acabou de entrar, já, corre aí em alguns segundos. Essa live tá disponível aí para você no nosso feed. Até mais, gente. Boa noite. Bom almoço. Boa noite não, bom almoço. Até mais.